meu nome é Lucas, juntamente com o Gleidson, a gente vai apresentar o trabalho, o seminário sobre ciclo de refrigeração. Bom, dando início a tudo, vou falar um pouco sobre o conceito do ciclo de refrigeração. E, basicamente, o ciclo de refrigeração, ou ciclo frigorífico, é um ciclo termodinâmico que constitui o modelo matemático que define o funcionamento das máquinas frigoríficas e das bombas de calor. A diferença entre uma bomba de calor e uma máquina frigorífica normalmente consiste em esta última apenas poder ser usada por arrefecimento, enquanto que a primeira pode ser usada tanto para arrefecimento como para aquecimento. Nos seus processos de aquecimento, a bomba de calor também utiliza um ciclo de refrigeração. Para tal, a bomba de calor tem a possibilidade de escolher qual das serpentinas é que deve se funcionar como condensador, funcionando a outra como evaporador. E nos climas mais frios, é comum a utilização em resistências de bombas de calor que apenas permitem o aquecimento, tornando-se mais simples e baratas, uma vez que o resfriamento não tem necessidade. Agora, vamos falar sobre como funciona o ciclo de refrigeração. Em termos simples, os sistemas de refrigeração movem eficientemente o calor de uma fonte fria para um dissipilador de calor quente, normalmente o ar. Os componentes do sistema básico de refrigeração são o compressor, o condensador, a válvula de expansão e o evaporador. E o coração do sistema é o compressor, que é o que gera todo o processo da refrigeração. O compressor absorve o vapor de um líquido refrigerante da baixa temperatura e baixa pressão e o compacta em um vapor de alta pressão e alta temperatura. Esse vapor de alta temperatura, pressão, entra então no condensador, onde o seu calor é removido pelo ar ou pela água. À medida que o calor é removido, a energia armazenada no gás de alta pressão é liberada e o líquido refrigerante libera o seu calor latente. Esse líquido quente e de alta temperatura sai do condensador e entra na válvula de expansão, onde sofre uma queda de pressão, fazendo com que partes do gás quente se vaporize. Isso reduz a temperatura da corrente do resfriamento do refrigerante. E o refrigerante na saída de válvula da expansão é um fluido básico de baixa temperatura. Esse fluido bifásico entra no evaporador, onde é exposto a fonte de calor. O calor da fonte evapora o líquido refrigerante através da transferência de calor, da mudança de fase, e o gás de baixa temperatura e baixa pressão entra no compressor. Completando então, o gás chama isso de ciclo de refrigeração. Esse processo todo. E existem 4 ciclos de refrigeração. E esses ciclos são conhecidos como ciclo de compressão, é a compressão do vapor que usa um fluido refrigerante líquido circulante como meio. Geralmente é o R134A, que absorve e remove o calor do espaço a ser resfriado e, subsequentemente, rejeita esse calor em outro local. Aí o próximo ciclo é o ciclo de absorção de vapor, que o ciclo de absorção é similar em certos aspectos ao ciclo de compressão de vapor. Um ciclo de refrigeração irá operar como condensador, a válvula de expansão e o evaporador, se o vapor de baixa pressão do evaporador puder ser transformado em vapor de alta pressão,
e entregue ao condensador. O sistema de compressão do vapor usa um compressor para esta tarefa. O sistema de absorção, primeiro, absorve o vapor de baixa pressão em um líquido absorvente apropriado. Incorporado no processo de absorção, há a conversão de vapor em líquido, desde que esse processo é similar ao de condensação. O calor precisa ser rejeitado durante o processo. O passo seguinte é elevar a pressão do líquido com uma bomba. E o passo final é liberar o vapor do líquido, absorvendo por adição de calor. Aí o próximo ciclo é o ciclo de gás. E o ciclo de gás consiste num ciclo de refrigeração que utiliza um gás, que é comprimido e expandido, mas que não muda de fase. O fluido mais utilizado é o ar. Como não existe condensação e evaporação no ciclo de gás, os componentes correspondem ao condensador e ao evaporador no ciclo de compressão do vapor. São permutadores do calor de gás quente para o frio. O ciclo de gás é menos eficiente que o ciclo de compressão de vapor. Uma vez que trabalha com base num ciclo Brayton, inverso em vez de sobre um ciclo Rankine, inverso, como tal, o fluido não recebe nem rejeita calor a uma temperatura constante. E por último, temos o ciclo de Stirling. O ciclo de Stirling é realizado mediante o início e a manutenção de condições estáveis de uma oscilação cíclica do fluido utilizado, no modo que, numa região definida do dispositivo que gera o ciclo, o fluido esteja em expansão e, em seguida, resfria em outra região que em compressão e, em seguida, é aquecido. E a parte aquecida produz o calor e parte arrefecida extrai o calor do ambiente exterior, provocando assim o efeito frigorífico. Agora vamos falar sobre o princípio básico da refrigeração. É tipo um resumo do que realmente a refrigeração faz. O princípio básico da refrigeração é bem simples. Quando se deseja resfriar um corpo, deve-se colocá-lo em contato com outro corpo mais frio ou deixá-lo em um meio com temperatura mais baixa. Durante muitos anos, o gelo foi usado para a conservação de alimentos e para controlar a temperatura em alguns processos industriais. E esse, basicamente, é o resumo do que é um ciclo de refrigeração. Agora é com você, Gleison. Continuando aqui, alguns objetos mais usados. Podemos ver aqui algumas imagens, né? Tendo o ar-condicionado, a geladeira, o freezer, o carro, que são usados com esse princípio, né? Passa aí, Lucas. Aqui, o meu travou, viado. Bom, aqui podemos ver o idealizador, que é William Thomson. O primeiro Barão Kelvin. Ele foi um físico matemático e engenheiro britânico. Ele inventou uma escala de temperatura, instrumento para receber sinais de cabo, como bússola de um marinheiro, um aparelho de som alto, som no alto mar, né? Ele fez contribuições significativas para as teorias da elasticidade magnética, de vértice e elétrica. Passa aí. Bom, aqui podemos ver uma demonstração de funcionamento, né? O que seria essa demonstração? O evaporador seria o responsável por retirar o calor do ambiente através da serpentina. Depois disso, passa pelo compressor, que, como o próprio nome diz, é responsável pela compreensão de gás, que ainda frio e por baixa pressão é comprimido, tornando um gás de alta pressão. Depois dessa fase, ele passa para a fase do condensador,
Nesta etapa, o calor retirado do ambiente pela evaporação é transferido para o exterior através de um tocador responsável por dissipar esse calor e transformá-lo em fluido em líquido de alta pressão. Depois temos a válvula de expansão, que é onde o líquido, após passar pela válvula, é vaporizado de maneira repentina e transforma o fluido em gás frio a baixa pressão. Após essa etapa, o ciclo se encerra, que é onde começa o ar, né? Fica geladinho. Sim. Aí, Lucas. Pronto, essas foram as nossas referências, todos os sites que a gente pegou as informações sobre o trabalho. Agradeço pela atenção. Vamos também usar um simulador, já que não tenho certeza se é obrigado a usar, mas vamos usar, mostrar a demonstração de como que funciona o ciclo de refrigeração. Para a apresentação. Cadê? Compartilhar. Compartilhar a tela. Bom, frigorífico. E o anúncio do aplicativo. Bom, aqui é basicamente o que Gleidson falou aí pela última vez, sobre o processo de como funciona a refrigeração. O gás sai por aqui por baixo, só uma demonstração. Ele vai aqui para o condensador, onde o condensador, como é quente, ele transforma o gás em líquido, onde nesse gás líquido ele vai sair e vai para o evaporador, onde vai resfriar o gás e o gás vai sair em forma de gás, para resfriar o ambiente. É só isso, é meio simples. Pronto, aqui encerramos